Olá para você de casa, para você que está no trabalho, para você que está no escritório. Já estamos de volta com o Xingu 230, nesta tarde de quarta-feira. Como prometido na quarta-feira passada, a gente está aqui de volta com o Fabiano Bernardo, especialista em economia, e a gente fala sobre economia hoje, falando sobre pequenas empresas em momentos de crise. Você que montou o microempreendimento, né, a pequena empresa, mas não está dando certo, está com dificuldades, aí não conseguiu balancear. A gente vai falar sobre esse tema, mas antes temos uma pergunta que ficou lá de quarta-feira e a gente falava exatamente dos baixinhos. Existe uma polêmica, Fabiano, aí em relação às crianças. É legal a gente já ensinar a educação financeira para as crianças, por exemplo, saber o que é dinheiro ali? Igual como você colocou, às vezes divide opiniões. Mas nós temos que entender que uma criança em crescimento e desenvolvimento, ela está se preparando para a vida, ela está aprendendo as coisas sobre a vida. Então, a relação com o dinheiro, gasto, ganhar, trabalhar, faz parte da vida de uma pessoa. Vamos imaginar um competidor, um maratonista. Ele ensaia, ele se prepara, ele faz treinamento para quando chegar no dia da corrida, ele conseguir competir. Então, para isso, ele faz treino, como se já fosse a maratona. Porque quando chega lá no dia, ele vai repetir exatamente o que ele treinou, se preparando para aquele momento. Então, se ele correr devagar, obviamente, na corrida principal, ele vai correr devagar. Se ele fazer um ritmo acelerado no treinamento, ele vai chegar lá no dia da competição, vai conseguir fazer um ritmo acelerado. Então, a formação financeira da criança é a mesma coisa. Ela está em formação, ela não aprende isso na escola. Então, cabe aos pais ensinar isso. Como é que se faz? É uma dica. Seria trabalhar com a mesada, com a criança. A criança é pequena, não entende muito de dinheiro, não tem muita noção, você pode diminuir o tempo. Semanada, pode ser quinzenada, aqui a criança de 6, 7 anos. No meu caso, que é nada. Mas aí dá para começar a adotar esse hábito. Além do hábito de ter a mesada, para ele saber já se relacionar com o dinheiro, conforme que ele entender que o dinheiro acaba. Esse é o principal ensinamento, entender que dinheiro não dá em árvore. Então, quando você dá o dinheiro para a criança, ali, um limite, e ele passa a administrar aquele dinheiro dentro das suas condições, obviamente, ele já vai começar a aprender isso desde cedo. Importante também despertar na criança, nesse momento, já a questão de investir. Como é que você faz? Com um diálogo com a criança, você estabelece, você identifica nela quais são os objetivos dela de curto, médio e longo prazo. Curto prazo para a criança não é mesmo curto prazo nosso, a noção de tempo deles é menor. Então, os objetivos de curto prazo para a criança estabeleçam 3 meses, dentro de 3 meses. Médio prazo, até 6 meses. Longo prazo, 1 ano para a criança. Então, você identifica quais são os sonhos dela, os objetivos dela dentro desses prazos. Ao você dar a mesada, dar a quinzenada, pode ser quinzenada, fica mais fácil de você gerir, e até que isso vai evoluindo até a mesada, você pensa que 50% do que você der para ela, ela reserve para alcançar seus objetivos. Por exemplo, a menina quer comprar uma boneca. A boneca custa quanto? Custa, vamos dizer, R$50, R$100. E aí você estabelece, não, eu vou estar dando uma mesada de R$50, uma semanada de R$20. Então, ou seja, 50% disso vamos destinar para o objetivo. 50%, então, ou seja, R$10, você bota nesse porquinho, que é para quando chegar o dinheiro que você quer, você poder comprar o que você quer, no caso, a boneca, no nosso exemplo. Assim, a criança ela já vai despertando o interesse em investir. Quando ela começar a ter a sua própria fonte de renda, começar a se inserir no mercado de trabalho, ela já tem toda essa filosofia amadurecida e totalmente fixada na sua aprendizado, no seu modo de viver. E importante, quando você estabelecer esses objetivos de curto, médio e longo prazo para a criança, dá para ela 3 porquinhos. Um pouquinho menor para os objetivos de prazo, um pouquinho maior para os objetivos de médio prazo e um pouquinho maior para os objetivos de longo prazo. Quer comprar uma bicicleta? Não, vai ser um objetivo de longo prazo. Não, em longo prazo, 1 ano a gente consegue, a gente vai estar te dando uma semanada de R$20, mas todo mês você vai separar uma quantia para esse teu objetivo. Entendi. É importante ela dividir, nesse meu exemplo de dar R$20, ou seja, R$10 você vai dividir, então, ou seja, seria 3 para o objetivo, 3 para outro, R$3 por curto prazo, 3 por médio prazo, vamos dizer, R$3,50 para fechar a conta, na longo prazo.
E ela ir fazendo esses aportes, você supervisionando, acompanhando, orientando, tirando as dúvidas. Outro ponto importante para entender um pouco mais de investimento é quando passar um determinado período, você ir lá naquele porquinho dele e falar, tem quanto? Já tem R$100. Ah, eu estou precisando de R$100. Papai pode usar esses R$100, eu pegar esses R$100 seu, né, que você poupou, mas eu vou lhe devolver ele com juros. Você estabelece lá um juro, eu vou pegar R$100 teu, mas daqui a um mês, 2 meses, eu vou te devolver R$110. Então ela já vai ficar, opa, meu dinheiro, você vai usar meu dinheiro, mas vai me remunerar por ele. Então ela já vai ficar feliz com isso, né? Não tem problema, então, falar de economia com as crianças. Não tem problema. Na verdade, educar seria uma ótima saída para o futuro delas. Uma ótima saída para o futuro delas. E uma tranquilidade para quando você chegar na idade dele trabalhar e conseguir administrar suas finanças, sem necessidade do pai estar ali todo tempo, né, fazendo ajuda financeira, pelo contrário. Eu conheço um que gastava tudo que tinha. Saía por aí, né, com os amigos, gastava o dinheiro todo, mas aí, depois de grande, a mãe dele chamou ele aí, vem cá, teu dinheiro vai ficar guardado aqui agora, nós vamos administrar isso aqui, vamos investir na casa e agora ele está bem, ó. Comprou até moto e tal, ficou legal. Então, esse ensinamento é bom acontecer desde criança, né? Porque a criança, quando ela aprende na sua infância, ela nunca esquece. Os ensinamentos que ela leva dos pais, isso aí é para a vida toda. E para você que está acompanhando, esse é o Fabiano Bernardo, especialista em economia. Estamos conversando aqui, uma pergunta que eu deixei da quarta-feira passada sobre crianças, se a gente deve educar, se a gente deve comentar, falar sobre dinheiro já aí nos primeiros anos após, né, a alfabetização, quando já entende qual é o número 5, já sabe ler direitinho e tal. E o Fabiano está explicando que é bom educar, né, tratar sobre esse tema, limitar os gastos, ensinar como é que economiza e etc. Então, você que tem criança em casa, é bom já começar a conversar, começar a explicar, ensinar, e isso vai fazer da vida dessa criança mais à frente, já quando tiver emprego, etc., né, uma pessoa, mais regrada, mais organizada financeiramente, sem dúvida alguma, para o pai isso vai ser uma dor de cabeça a menos, né? E agora vamos falar de economia para você que tem empresa. As microempresas aqui na cidade de Altamira estão passando por sérios problemas. Claro, com a crise, a cidade enfrenta uma das piores turbulências após Belo Monte. Muitos comerciantes chegam a dizer que está pior do que estava antes da obra. E realmente parece que sim. Por quê? Antes da obra a gente tinha um movimento. Hoje esse movimento está menor por conta da crise e mais a ressaca de Belo Monte. Empreender nesse momento é possível em um cenário de crise e de ressaca de um grande empreendimento? Eu passo a bola para o Fabiano. Dá para empreender, Fabiano? Com certeza, né? Com o empreendimento, a pessoa que vai empreender tem que verificar a oportunidade, né? Qual é a oportunidade do investimento? A oportunidade ela se dá basicamente de 2 formas, né? Ou é uma demanda mal atendida, né? A demanda à venda de um produto, a prestação de um serviço, vamos dizer que você tem na cidade um determinado serviço que ele é mal prestado, ou seja, uma demanda mal atendida. Então é uma janela que você pode entrar e oferecendo um serviço melhor, oferecendo um produto melhor. Uma outra oportunidade que pode acontecer é uma demanda não atendida. Você identifica que há uma necessidade de um produto na cidade, que há uma necessidade de uma prestação de serviço que ainda não existe. Então é uma oportunidade de você entrar e investir num negócio próprio, num empreendimento. Vou te dar um exemplo, Fabiano. Eu não sei se o produto era mal ofertado na cidade. Eu só sei que ele colocou o produto, está ganhando dinheiro, está empreendendo de forma direitinho, organizado financeiramente. Meus amigos lá, Elisane e o esposo dela, da panificadora Pão de Ouro, né? Simplesmente o rapaz colocou um pequeno, foi para médio, já tem filial e está abrindo mais filiais. E o pão é uma delícia, né? Fazendo até um jabazinho aqui rápido. E uma prova de um empreendedor, de uma pequena empresa, que simplesmente pegou no pior momento da crise, ele não fez durante o Belo Monte, ele fez após a construção da usina, ou seja, ele não pegou aquele boom do crescimento aqui. E hoje está bem. Ele pode ter enxergado no mercado, né, uma demanda mal atendida, né, onde os clientes, né, os consumidores não estavam totalmente satisfeitos com o produto, oferece um produto diferenciado, com uma qualidade melhor, oferece uma prestação de serviço diferenciada, obviamente essa empresa ela vai crescer. Nós temos também aqui casos de empresários, grandes empresários, que sentiram o momento antes de Belo Monte, sentiram durante Belo Monte, sentiram o pós-Belo Monte, porém se mantém
com investimentos, com a mesma quantidade de funcionários, com o mesmo serviço. Por exemplo, a Lar Brasil, nosso amigo Silva, que inclusive é conhecido meu e seu, uma pessoa que eu tenho maior respeito, e continua, a gente, por exemplo, não ouvimos falar que a Lar Brasil demitiu em massa. Outras empresas aí demitiram, mas a Lar Brasil não. Ou seja, é um empresário que tem uma visão, ele não é uma pessoa que está sem informação nenhuma, não. E detalhe, ele tem outras filiais, tem filial em Vitória do Xingu, tem filial em Santarém, em outras cidades, enfim. Ele empreendeu realmente, né, Fabio? Agora, a gestão financeira de uma empresa é 2 pontos, né? Quando se fala da gestão financeira pessoal, o que é que se fala? Você não pode gastar mais do que ganha, basicamente isso. Na empresa, você precisa aumentar seu faturamento e diminuir as despesas, diminuir os custos. Então, nesse balanço, né, de aumentar faturamento, como é que você aumenta faturamento? Vendendo, né? Apesar que você não tem um produto para vender, mas você presta um serviço, você está vendendo esse seu serviço. Então, é importante no processo de faturamento, no processo de venda, você atentar para essas etapas de venda, que eu vou destacar algumas. Por exemplo, a abordagem. Você está indo em busca do cliente, né? Você está indo fazer a sondagem do cliente, você está indo saber qual é a necessidade do cliente, você oferecer o serviço que ele quer, o serviço que ele deseja, oferecer o produto que ele tem como necessidade de consumo. Então, faz parte da etapa da venda que você precisa perseguir. Aí, vamos dizer, você fez a abordagem, você foi atrás do cliente, você sondou sobre a necessidade dele, você faz a apresentação do produto ao cliente, o produto ou o serviço, faz demonstração para ele. O cliente ele vai reagir, né, positivamente ou negativamente. Pode haver rejeição. Então, como é que você está lidando com as rejeições? Né? De forma negativa ou de forma positiva? A rejeição, você precisa tratar ela de uma forma positiva. Né? Se houve uma rejeição do seu produto, é porque há um interesse no produto. Então, é importante saber lidar com essa forma. Se ninguém quiser o produto, ninguém vai falar nada do produto. Ninguém vai falar nada do produto. Então, se há rejeição, porque há interesse no produto. Então, é importante reagir de forma positiva a uma rejeição e contornar essas rejeições que você identificou através do cliente. Não existe uma receita de bolo pronta de como investir e qual nicho de mercado investir. O que tem que fazer mesmo é a pesquisa de mercado, verificar como que janela pode ser aberta para trabalhar esse produto e se especializar, claro, né, para oferecer um produto de qualidade. Então, investir agora em tempos de crise seria mais ou menos por aí. Isso, e focar bem a questão do processo de venda. Tem que imaginar o seguinte, eu estou vendendo ou estão comprando de mim? Há uma diferença. Se estão apenas comprando de você, você está na passividade. Né? É uma carteira de clientes, são amigos que lhe conhecem, que vai lá e compra de você. Então, ou seja, você não está vendendo, você não está em busca de novos clientes, você não está pensando no crescimento do seu faturamento e, obviamente, trabalhando com isso o equilíbrio das despesas. Né? Tentando, através de processos, através de rotinas, baratear o seu custo, baratear. Quando se fala em economia, né, uma empresa não é somente nos grandes planos, no aluguel do estabelecimento, né, numa compra de energia, não. É nas pequenas coisas também que você tem que procurar diminuir os custos da empresa. É o custo com café, é o custo com energia, é o custo com papel, é os custos básicos, esses pequenos que muitas vezes as pessoas não se preocupam, se atentam a elas, é onde vai boa parte do dinheiro. Empresa ela só cresce, claro, se ela tiver também funcionários empenhados. A gente conhece, por exemplo, o serviço público em algumas áreas ele é deficitário, porque você já não tem mais aquele tesão pelo trabalho, por desenvolver, etc. É preciso que você esteja ali estimulando com palestras, etc., explicando que o serviço público ele também tem que ser de qualidade. E no serviço privado a gente tem casos assim também. E uma coisa que eu acho muito bacana em uma empresa aqui em Altamira, que é o pessoal lá da TopNet, é que o Lucivaldo, ele organiza da seguinte forma, ele faz palestras, ele leva funcionários dele junto com ele para viajar, para conhecer, para fazer workshop, ele participa de palestras, ele conhece o mercado que ele está atuando aqui na cidade, ele procura soluções para problemas que ele está tendo aqui, lá fora, de que forma as pessoas contornaram, e ele também faz o seguinte, ele motiva os funcionários dele, dando gratificações. Eu disse, mas Lucivaldo, como é que tu vai tirar do teu lucro para gratificar funcionário que já recebe para isso e que já recebe bônus por serviços a mais prestados, hora extra prestados, etc. Ele disse, Felipe, se eles trabalharem com vontade, o trabalho não vai cessar. Eu vou ter faturamento e a empresa vai continuar com o capital de giro. Quando eu penso que eu estou gastando, não, eu estou investindo. Seria isso mesmo?
É isso mesmo, e para o funcionário, para o empregado, ele tem que entender, né, que o trabalho dele já é um empreendimento. O fato dele estar indo naquela empresa trabalhar e estar ganhando o seu salário ali, é sua fonte de renda, né, é o seu empreendimento. Muitas vezes acontece até que o empregado, né, consegue acumular um patrimônio maior do que o próprio empregador. O empregador ele tem toda uma tributação, ele tem todo um imposto, ele tem direitos a pagar, a cumprir, enquanto o empregado não. Se ele estabelecer um plano financeiro pessoal, ele consegue acumular um patrimônio até igual ou superior ao seu próprio empregador. Então, o que ele precisa entender, e aí cabe ao empresário despertar, né, isso talvez como você exemplificou, dando palestra, workshop, para que o que ele vai fazer lá é o empreendimento dele. Então, ele tem a necessidade de também se doar. Quando você passa a entender isso, obviamente o comprometimento ele é maior. O funcionário ele vai se dedicar mais, porque ele sabe que ele está fazendo não para o empregador dele, não para o chefe dele, mas sim para ele próprio. Né? Ele está produzindo para ele, está produzindo a sua própria renda. Para você que está assistindo agora a nossa transmissão, se você tem empresa, se você tem amigos que abriram aquela lojinha lá, mas não está dando muito certo, deixa a sua pergunta aí para a gente agora, deixa aí o seu comentário, deixa aí a sua dúvida a respeito desse momento de crise no Brasil, e claro, aqui em Altamira e nas cidades da região não é diferente, e a gente vai tentar responder. Caso o Fabiano não responda aqui ao vivo, depois ele vai lá na live, escreve para você, dá uma resposta bacana, explica aí, tira a sua dúvida acerca dessa situação, tá bom? Quero mandar um abraço aqui para Renata Silva, ela está acompanhando a gente em Tucuruí, ela disse que esse é o melhor jornal da tarde, obrigado. Ezequias de Souza também, ele disse que o jornal é de qualidade, o pessoal está comentando aqui, muitas pessoas comentando a live, né, deixando aí o recado, muito obrigado a todos vocês, a gente agradece de coração a participação de cada um dos nossos internautas. Se você queria falar alguma coisa, fazendo. Complementando na questão da gestão da empresa, né, tem que se pensar sobre o capital de giro. Você tem que preservar o capital de giro e saber administrar ele. O capital de giro é como se fosse a poupança particular. É uma poupança que a empresa deve ter para honrar seus compromissos imediatos ou imprevistos que ocorram. Então, a empresa, para ter saúde financeira, ela precisa ter um capital de giro capaz de atender suas necessidades imediatas e imprevistas. Também você precisa, ter um outro recurso destinado, poupado, para que a empresa ela possa crescer, né? Você possa investir no crescimento dela. Então, para isso, você deve separar a sua conta pessoal da conta da empresa. Você pode misturar. Né? Obviamente, vai tirar as suas necessidades. Tem muita gente que comete esse erro. Tem muita gente que comete esse erro. Acaba entende que ele é empresário, é dono da empresa, acaba misturando as contas, misturando as despesas pessoais com as despesas da empresa. É tudo meu aqui, deixa que eu vou mexer. Deixa que eu vou mexer. Então é preciso distinguir isso. Ele vai tirar o prolabore dele, obviamente, para cumprir a sua remuneração, as suas despesas pessoais. Mas a empresa tem que ser separada. O lucro da empresa, ele deve estar preservado em uma aplicação financeira para lhe proporcionar crescimento. Além disso, você precisa ter metas. Precisa projetar daqui a 5 anos, como é que eu quero estar? Daqui a 5 anos, como é que a empresa deve estar? E essa meta, você deve perseguir ela periodicamente, sentar com o sócio, sentar com o funcionário responsável pela área e discutir e saber até que nível vocês estão seguindo para alcançar aquela meta. Esse fato de se avaliar, de sentar, reunir e avaliar, é muito importante, porque ele não vai tirar você do foco do crescimento. Se a empresa, hoje, ela está numa forma, daqui a 5 anos, 3 anos, continuar igual, ela tende a caminhar para a falência. Então, tem que muito pensar no crescimento, meta de crescimento para a empresa cada vez mais. Então vamos lá, obrigado aí a Casey Ellen, está em Santarém assistindo, ela disse que gostou do tema economia, eu acho que a gente falou sobre bastante assunto, o pessoal está até sem dúvida aqui, né? A Alzirene Barbosa está também acompanhando a gente aqui, ela está assistindo aqui o programa em Macapá. Obrigado, Alzirene. E a todos vocês que estiveram aí com a gente bateu já 125 compartilhamentos. Muito obrigado por cada um e cada uma que estiveram durante essa tarde com a gente. Nós vamos voltar logo mais à noite com outras informações e na próxima quarta-feira a gente trata sobre mais um tema. Eu acho que nesse momento bom seria planejar, já que a gente está no período aí já chegando o Sírio, e aí essas viagens no meio do ano que não a temporada de férias, e aí a pessoa tira um dinheirinho extra, dá para a pessoa estar tirando esse dinheirinho no momento de crise. É bom a gente comentar também, eu acredito, né? Vai ter muita gente na próxima quarta-feira se organizando para viajar, e tem muita gente que esbanja, gasta um pouquinho
mais do que deve, já compromete o Natal, o Ano Novo, o presente dos meninos, a compra do material escolar lá em janeiro, enfim, se deixar vira uma bola de neve, né, Fabiano? E ele vai responder isso para a gente já na próxima quarta-feira e a gente traz mais temas sobre economia. Fabiano, muito obrigado, uma ótima tarde para você.